dia, boa tarde, boa noite para quem estiver vendo esse vídeo gravado. Hoje é o dia 8, perdida no tempo, hoje é dia 8 de abril, 8h30 da manhã, e hoje nós vamos falar sobre um assunto aí que incomoda muita gente, né? Para comprovar o que as pesquisas já mostram. Eu fiz uma enquete essa semana perguntando, né, quem sofre com alguma alergia ou intolerância alimentar, e as respostas, né, 100% das pessoas, né, ou 40% disseram que sofrem com algum tipo de alergia ou intolerância alimentar, e 60% não tem, mas conhece alguém que tem. Então, quer dizer, é algo muito presente, muito frequente hoje no nosso dia a dia, né? Todo mundo, quem não tem, conhece pelo menos uma pessoa que tem algum tipo de problema, né? E aí não tem idade, né? Muitas crianças já desde pequena apresentam isso, geralmente quando precisam começar a comer, a desmamar, né, a sair do peito, e algumas até nem por alguma questão não puderam ser amamentadas no peito, e aí quando começa a introduzir os leites, seja leite de fórmula ou próprio, né, leite de vaca, já começa a apresentar esse sintoma. E talvez, né, eu sempre digo que talvez hoje isso seja muito mais frequente, não porque aumentou, mas talvez porque antes não tinha diagnóstico, né, e as crianças acabavam sofrendo sem saber do que era. Mas de um tempo para cá isso tem sido muito frequente também em adultos, né? Não são só as crianças, não é só nesse período de introduzir ali o leite de vaca, né? De mudar, sair do peito, não é só ali que isso aparece, tem aparecido muito em adultos também, né? De repente começarem com alguns sintomas, e a maioria dos sintomas é diarreia, azia, que mais? Estômago, né, embrulhado ali e tal. Algumas, ao invés da diarreia, tem prisão de ventre. Esses são a maior parte dos sintomas, e aí não só do leite, né? O leite talvez seja um dos mais comuns, mas não é só o leite que causa a alergia ou intolerância, né? E quando a gente fala em leite, tem a intolerância à lactose, que é um dos componentes, né, do leite. Mas também tem a proteína, a alergia à proteína do leite, né? Que é uma outra composição e é diferente, né? Na intolerância, o meu organismo não consegue digerir a lactase, né? Ele tem dificuldade em assimilar esse nutriente. E no caso da alergia à proteína, então aí já inclusive assim, os sintomas podem ser mais sérios, né? Porque não só a alergia do leite, da proteína do leite, mas qualquer alergia alimentar, ela pode chegar, inclusive em casos extremos, né? Ela fechar ali a garganta, né? E inclusive a pessoa morrer por asfixia, né? Bom dia, Débora, bem-vinda. Bom dia aí quem tá chegando agora, sejam muito bem-vindas. Eu tô aqui fazendo só uma introdução enquanto eu espero o pessoal ir chegando, né? Mas falando então que hoje em dia é muito comum as intolerâncias ao leite, ela é talvez a mais frequente, mas tem o glúten também, né? Tem muita gente com a intolerância ou alergia e ao glúten, e que não só na fase adulta, aliás, quando criança, mas muitos adultos começam a apresentar esses sintomas, inclusive na fase adulta, né? Não é lá de criança, e às vezes eu mesma já tive a intolerância à lactose, era leve, era só ao leite natural, né? Os derivados não me causavam nada.
mas o leite em si, né, se eu tomasse tanto leite puro, leite com café, leite com Toddy, né, já me dava diarreia na hora. E isso eu desenvolvi, eu tomei leite a minha vida inteira. E inclusive o primeiro sintoma foi que assim, eu sempre eu tomava leite com Toddy de manhã e à noite, antes de dormir, né? Eu tomava um copo de leite com Toddy. E eu tomei tanto, né? A vida inteira. E aí já depois de casada, eu comecei assim, eu ia tomar, mas aquilo me sabe quando chega a dar repunar, né? E eu falei, acho que eu já tomei tanto na vida que eu enjoei. Então eu não tinha nem percebido que quando eu tomava, por exemplo, com café, me dava diarreia, até porque eu tinha o intestino preso. Então, de vez em quando dava essa diarreia, mas eu nunca tinha associado ainda. E aí, falando um dia, inclusive, com a pediatra da minha filha, conversando com ela, né, a respeito de que ela teve, né, uma época em que começou a ter, assim, diarreias, ela não tinha diarreia, mas ela reclamava que doía a barriga. E aí uma das possibilidades, né, que ela foi investigar era a questão da intolerância à lactose, e aí ela pediu pra gente fazer um teste, passar ali um período, né, um mês, dando para ela só o leite de baixa lactose, pra gente ver se isso ia melhorar. E aí ela perguntou se alguém tinha intolerância, e aí eu comentei, eu falei, intolerância não, na verdade, pelo contrário, eu sempre tomei muito leite, mas eu acho que eu tomei tanto que agora eu enjoei. E aí ela falou, como assim, Ju? Eu falei, eu não consigo mais tomar, eu vou tomar, chega a me repunar, né? E aí foi ela que me disse, ela falou, isso é uma intolerância à lactose leve, é porque o próprio organismo já identifica aquilo que vai te causar mal e você já sente essa repulsa, mas né, não é questão de enjoar. E aí ela me perguntou, você sente alguma coisa quando toma, né, depois da diarreia, alguma coisa? Eu falei, olha, eu nunca prestei atenção, de vez em quando eu tenho diarreia, mas nunca associei. Até porque geralmente eu tomava café puro de manhã, né? E aí, então eu nunca tinha associado. E aí eu comecei então a prestar atenção e eu vi que era sempre quando eu tomava o café com leite que me dava essa diarreia. E aí eu fui, né, testando, olhando e vi que sim, tinha a ver com o leite, né? Então, realmente era uma intolerância à lactose, de uma forma leve, só em relação ao leite mesmo, né? Não aos derivados. Os derivados não tinha problema. Mas tem gente que chega, né, a ser muito mais severo, que não pode comer nada que tem ali um traço de leite, que tem um traço de trigo, que tem um traço de soja, que tem um traço de amendoim, nozes, castanhas, peixes, frutos do mar, né? Esses geralmente são as comidas assim mais comum de se ter alergia, né? Mas tem gente que tem alergia de muitas coisas. Na enquete que eu fiz essa semana, disseram até açúcar em excesso, né? Uma pessoa colocou que tem várias coisas ali, e inclusive, né, o açúcar em excesso. E aí, geralmente, a gente, quando criança, né, é muito comum que a gente, quando isso é diagnosticado, então geralmente se exclui totalmente isso da alimentação, e depois de aí um determinado período, geralmente aí uns 2 anos, 3 anos ou mais, dependendo, né, do caso, começa a introduzir devagar um pouquinho, um derivado, alguma coisa, ovo, né, ovo também é outra coisa que tem é bem comum, né, tem aumentado bastante os casos da intolerância, das alergias também a ovo. E aí, então, depois de um certo período ali, né, sem consumir nada com aquilo, aí a gente começa a introduzir aos poucos, devagarinho, para o organismo começar a assimilar. E aí a gente vai vendo, né, é como se ele estivesse reaprendendo a assimilar novamente aquela, né, aquela composição ali, seja do leite, do glúten, do ovo, do que for, né? Ele vai começando aos pouquinhos, aprendendo a assimilar, a digerir aquela substância novamente, e aí a gente vai aos pouquinhos, até que ele reaprende
E aí, né, em muitos casos, né, eu conheço casos de crianças que passaram por isso, que ficaram até acho que aos 5 anos, se eu não me engano, sem nada, e depois foram introduzindo e hoje conseguem ter uma dieta normal, comer de tudo sem mais esses sintomas, né? Mas quando é adulto, isso é mais difícil, né? É difícil a gente ouvir esses casos de que eu fiquei um período sem e depois eu fui começando novamente, né? Então, geralmente eu preciso excluir aquilo da minha vida para sempre. E em alguns casos, ok, né? Por exemplo, se é um amendoim, não é uma coisa que a gente coma com tanta frequência, que faz parte ali da nossa rotina, e então, né, até nem é tão difícil. Tem outras coisas que, de certa forma, é mais fácil substituir. O próprio leite, em casa, não é tão difícil assim a gente substituir, né, o leite de vaca por um outro tipo né, de leite, alguma outra coisa. Mas o que é complicado? Quando a gente sai, né? Porque a maioria dos lugares não tem, né? Você vai na casa de alguém, você vai fazer. Então as pessoas usam, são coisas, né? O leite, o ovo, o trigo, principalmente, são coisas que tá presente em tudo. E aí quando a gente fala do trigo, por exemplo, ele é muito mais difícil de você encontrar produtos sem, né? Porque, por exemplo, vamos falar do leite. De repente, assim, eu vou num jantar, né, num jantar, por exemplo, a comida em si não vai ter nada com leite. Pode até ter lá um creme de milho, alguma coisa, mas é uma outra coisa, né? Agora, quando a gente fala, né, ou vou num coquetel, aí já é mais complicado, né? Porque aí muitas coisas têm o leite na sua preparação. Mas ainda assim você consegue às vezes encontrar alguma coisinha ali, uma fruta, alguma coisa. Mas tem outras substâncias que são muito mais difíceis de você encontrar, né, sem aquela, né, e o glúten, por exemplo, é uma delas, porque tudo que é massa vai, o trigo, e aí é muito mais difícil a gente conseguir encontrar coisas ali para. E é complicado, né? A gente fica muito restrito, a dieta fica muito restrita, principalmente quando a gente sai de casa, né? Não é todos os lugares, são poucos os lugares, na verdade, que a gente consegue encontrar coisas específicas assim, né? Já com um preparo especial para esse tipo de problema, né? Para quem tem esse tipo de problema. E aí, geralmente, o que a gente ouve de explicação? Contem aí pra mim, você que tem esse tipo de problema, conta pra mim o que você já ouviu de explicação para isso. Vocês te passaram, por que você desenvolveu essa alergia, ou por que seu filho desenvolveu essa alergia ou essa intolerância? Tem alguma explicação? Geralmente não, né? Então, em alguns casos, às vezes assim, quando é um caso de, a mãe tinha e o filho tem, é genético. Mas geralmente, é assim, o organismo da gente muda o padrão, né? O que eu já ouvi foi isso, né? Porque quando eu mesma questionei, eu não sei vocês, mas eu sempre fui dessas, né? De questionar, eu tomei leite a vida inteira e de repente agora desenvolvo isso, por quê? Né? O que faz? É assim, o nosso organismo muda o padrão de funcionamento, né? O que eu sempre ouvi é isso, o nosso organismo muda, ou é genético, mas no caso, por exemplo, do leite em casa, todo mundo tomava muito leite, então não tinha o porquê, mas né? Então, se não é genético, o nosso organismo muda o padrão com o tempo e é assim, não tem explicação. Não tem, a gente não sabe, não tem como explicar. E foi por isso, inclusive, essa foi uma dos motivos que eu me encantei pelo MPC, né? O método Procure Cicatrizes, que é esse método que eu trabalho, né? Que eu atuo como terapeuta. Porque nele eu encontrei essas respostas, né? Não é simplesmente o meu organismo muda padrão, né? Tem um porquê e um porquê que faz sentido. E
dentro, né, para quem me acompanha aí já sabe, que dentro do MPC ele tem bases em estudos como a epigenética, a nova medicina germânica, a neurociência, a constelação familiar. Então ele tem vários campos de estudos aí de base, né? Microfisioterapia, biopsicologia e outros aí no meio. Mas principalmente a nova medicina germânica e a epigenética, elas trazem muito disso, né? Da causa emocional por trás de todos os sintomas físicos. De acordo com os estudos da epigenética, por exemplo, 95 a 98% de todos os nossos sintomas e doenças físicas, elas têm origem em traumas emocionais. E a nova medicina germânica, então, ela veio mapeando isso, né? Quais os tipos de conflitos que causam qual sintoma físico, porque não é assim, qualquer trauma que causa, né? Que pode, um trauma pode ocasionar qualquer sintoma físico, não. Cada sintoma físico, ele tem um tipo de conflito específico que causa. Então a gente tem ali mapeado o corpo todo, né? Todo o corpo, todas as partes do corpo, quais os sintomas, aliás, quais os tipos de conflitos, os tipos de trauma que podem então ocasionar os sintomas naqueles órgãos, né? Em quais órgãos. Isso tem muito a ver com para que serve aquele órgão afetado. Então, quando a gente fala aí das intolerâncias, né, e alergias alimentares, o que acontece? O nosso intestino, ele o responsável por assimilar esses nutrientes. Lá no estômago, a gente faz até mesmo tumor maligno. A Fer está perguntando, até mesmo tumor maligno pode ser causado? Sim, 100% dos tumores. O médico, deixa eu contar isso para você. O médico criador da nova medicina germânica, né, o Dr. Hammer, ele era oncologista e ele desenvolveu a nova medicina germânica a partir do câncer de testículo que ele teve, e ao mesmo tempo a esposa dele, que também era médica, desenvolveu um câncer no seio. E ele era oncologista, ele tinha uma boa alimentação, ele não tinha nenhum caso na família, nem ele nem a esposa, então quer dizer, não era genético. E assim, poucos meses antes deles desenvolverem o câncer, eles tinham perdido um filho que foi vítima de uma bala perdida. Então, ele falou, não pode ser por acaso, né? A gente já ouve muito falar que alguns cânceres podem ser emocional, né? E então ele já tinha essa certa percepção, ele falou, então só pode ser isso. Mas aí ele começou a investigar nos pacientes dele e ele percebeu que 100% de todos os pacientes dele, antes de desenvolverem o câncer, tinham passado por algum grande trauma. E aí foi aonde ele foi percebendo que, por exemplo, no caso dele, o que a gente chama de doença, ele chama de programa biológico de sobrevivência. É um programa arcaico do nosso corpo para sobrevivência da espécie, né? Como nós somos animais, né? Então nós funcionamos como os animais. Só que isso quando a gente fala ali da questão de sobrevivência, né, do que é comandado pela parte do nosso cérebro que se chama reptiliano, que é o responsável pela sobrevivência, e do cérebro límbico, que é o responsável pelas emoções. Os mamíferos são exatamente iguais a gente nisso, né? Nós somos iguais a eles. O que nos diferencia é o racional, né? O córtex pré-frontal, que é a nossa parte cognitiva, racional. E muitas vezes essa parte cognitiva é o que acaba, de certa forma, atrapalhando o nosso corpo a não liberar esses traumas, porque a gente não vê os animais com esses traumas, né? Porque eles não têm esse racional e eles já são programados, o corpo é programado para, quando sofre esses traumas, quando sofre esses impactos, para se autocurar. Bom dia, Silvana, bem-vinda. Então,
Só que aí, no caso, o nosso corpo também é. Só que dentro como a gente tem essa parte racional, muitas vezes assim, porque os animais, eles sofrem um conflito, um trauma. E o que é um trauma para um conflito, né? Para um animal? Tem uma zebra ali, tá tomando água lá na beira lá no lago e de repente ela ouve, né, um barulho, ela sente um cheiro e bom dia, Vivian, bem-vinda. E aí ela chega, né, ela pressente aquele perigo, ela fica em estado de alerta, é disparado ali no corpo dela o mesmo processo que é disparado no nosso corpo quando a gente percebe um perigo, sendo real ou não. Mas o que ela vai farejar ali o ar, sentir o cheiro, né? Se está se aproximando, se realmente é um perigo ou não. Se for um perigo real, ela vai fugir ou ela vai lutar, né? Se não der tempo, ou ela vai congelar, né? Os animais têm isso também. Se eles conseguirem, se eles percebem que eles não vão conseguir, não tem muita chance de ganhar uma luta, eles vão fugir. Mas se eles não conseguirem nem lutar e nem fugir, eles entram né, eles se fingem de mortos, né? Fica paralisado, porque geralmente quem tá ali, o animal que tá atacando, ele vai atacar aquele que está se movendo. Se ele tiver paradinho ali, a probabilidade dele atacar é bem menor. Então, existe uma chance ali de sobreviver. Então, são esses 3 comportamentos que o animal tem. E aí, depois que passou aquele perigo, ou ele fugiu, ou ele se paralisou e o animal foi embora, ou ele lutou e venceu, né? Então, passou aquele conflito, ele se treme todo. E aí libera todo aqueles hormônios do estresse que foram produzidos durante aquele período. Por quê? Esses hormônios, a gente chama de hormônio do estresse, né? O cortisol, a adrenalina, noradrenalina, né? E outros aí que vão sendo produzidos no nosso corpo nesses momentos que a gente está em conflito. É como se assim, eu percebi um conflito, então meu cérebro manda um comando para o meu corpo para produzir esses hormônios, porque esses hormônios eles vão me dar mais energia, eles vão me dar mais gás ali para eu lutar ou para eu fugir. E ao mesmo tempo que isso acontece, no nosso caso, por exemplo, o fluxo sanguíneo ele se concentra nos braços, nas pernas, que é para eu poder lutar ou fugir, e ele diminui muito o fluxo sanguíneo aqui na parte do córtex pré-frontal. Por quê? Se eu tô em perigo e eu ficar lá pensando, será que eu vou para cá? Vamos pensar lá na zebra. Já pensou? Ela fareja lá que tem um leão se aproximando. E aí ela, né, fica lá, será que eu corro? Será que eu fico? Será que eu vou para cá? Já era, né? O leão chega e pau. Não tenho que, né? Então, se eu tô em perigo, eu não posso parar para pensar. Eu tenho que agir. E eu vou agir, nesse caso, comandado por quem? Pelo meu inconsciente, pelos programas que eu aprendi lá no meu inconsciente em algum momento. A primeira vez que eu passo por um tipo de conflito, de alguma forma eu encontro uma solução para sobreviver. Deu certo? Sobrevivi? Então aquilo vai ficando registrado como, nessa situação é assim que eu tenho que reagir. Então, se nessa situação eu gritei, se nessa situação eu paralisei, se nessa situação eu fugi, enfim. E aí vai ficando registrado lá no meu córtex, aliás, lá no meu inconsciente, e ele vai adotando esses padrões de comportamento, de reação em cada tipo de conflito. E isso não é consciente, né? Eu não fico lá pensando, deixa eu ver como que eu vou agir. Não, isso é inconsciente. O meu inconsciente que comanda, inclusive, 95% de tudo que eu faço, é ele quem vai comandar isso, é ele quem vai dizer, né, o que eu vou fazer, que vai... E quando, nesses momentos, né, se durante o dia, durante o momento que eu estou ali, normal, 5% de tudo que eu faço é comandado pelo meu consciente, pela parte consciente. Então, se quando tá tudo bem, é só 5% que eu comando, quando eu me sinto em perigo, 100% é comandado pelo meu inconsciente, porque eu não posso parar a pensar.
tá? Então, assim, a gente funciona como os animais, e os animais funcionam dessa forma para quê? Para a sobrevivência da espécie, né? Então, voltando lá ao Dr. Hammer, né? Quando ele foi estudando isso, e aí ele foi percebendo que nem, por exemplo, no caso dele, quando ele desenvolveu aquele câncer de testículo após perder o filho, o que o organismo dele, biologicamente, o que aconteceu? O organismo dele entendeu que eu perdi um filho. Então, eu preciso, para a sobrevivência da espécie, eu preciso repor esse filho. Então, eu vou aumentar a massa, né, aumentar o tamanho daquele órgão que é responsável por produzir os espermatozoides. E dessa forma, se eu aumento esse órgão, eu vou ter mais capacidade maior de produzir mais espermatozoides para poder repor aquele filho perdido, né? Então, esse é o sentido biológico ou a vantagem biológica, né? Porque todo trauma, todo programa biológico de sobrevivência, que a gente chama de sintoma físico ou doença, ele tem uma vantagem, ele vem trazer uma vantagem para o nosso organismo em questão dessa sobrevivência, né? Desse programa de sobrevivência da espécie. E, por exemplo, no caso da esposa dele que teve o câncer no seio. Assim que o menino foi baleado, ele não morreu imediatamente, ele ainda ficou um tempo ali, né, no hospital e tal, mas acabou não resistindo. E aí o sentimento dela, ainda mais como médica, é que ela não foi capaz de nutrir, de fazer, porque vamos pensar lá, né, aquilo que eu falei, qual é a função do seio, né? É alimentar, é nutrir e mais que isso, né? Quando a amamentação, além dessa nutrição, ela também tem como objetivo aquela conexão, né? O aconchego, a conexão de mãe e filho, né? E aí, então, naquele momento, ela se sentiu incapaz de poder nutrir, de poder cuidar, de poder, né, daquele filho. E então, essa incapacidade de nutrir para que ele sobrevivesse, então o sentido biológico, né, aí eu preciso aumentar a massa aqui desse seio, né, aumentar esse órgão, para que numa próxima vez eu consiga produzir mais leite para nutrir melhor esse filho e evitar que isso aconteça. Então é um programa arcaico, né, do nosso corpo, mas é essa a relação. E então o que a gente chama de doença, na verdade, é o nosso corpo tentando fazer com que a gente sobreviva. Então tem muitas coisas aí que é muito interessante e fazem muito mais sentido do que a gente pensar, por exemplo, que meu corpo mudou o padrão, simplesmente. E aí, então, quando a gente fala, né, voltando aqui para as intolerâncias, quando a gente fala lá do intestino, qual é a função do intestino? Ele vai absorver os nutrientes, né, lá no estômago começa a digestão, ele vai quebrando, né, o alimento ali em partículas, em moléculas, tal, para poder passar para frente. E lá no intestino, na hora que chega no intestino, então, ele vai absorver os nutrientes, tirar ali daquele alimento tudo que é bom, tudo que a gente precisa, né? Tudo que o nosso corpo precisa. E aí ele absorve isso, vai mandar lá para o nosso fígado, que é o celeiro do nosso corpo, e lá no fígado ele vai processar mais um pouco e vai distribuir para todos os órgãos conforme a necessidade de cada um, tirando, né, o que vai para cada lugar e distribuindo aí. Então, quando a gente fala nas intolerâncias e alergias, né? E isso é provocado lá no intestino por uma dificuldade do intestino de absorver aqueles nutrientes, né? Ou ele não consegue absorver, no caso da intolerância, ou aquilo causa uma inflamação, né? Me faz mal, né? No caso, causa uma intoxicação, ao invés de não só não consigo tirar nada de bom, como mesmo coisas que antes não eram ruins, agora passou a ser tóxica para mim. Passou a fazer mal e inflamar ali o meu intestino, e essa toxicidade pode ir para o meu corpo, para outras partes do corpo, né? Então, pensando nisso,
Qual é a... Por que é que eu tenho, então, as alergias? Qual é o conflito emocional por trás disso? E isso pode ser de forma real ou simbólica, né? E aí é que tá a nossa diferença para os animais, porque no caso dos animais, é só as questões reais. Então, por exemplo, eu comi um alimento que tem uma toxina que faz mal para o corpo, que envenena o corpo, né? Então, isso vai fazer mal, né? Mas no nosso caso, não é só o alimento, até porque no caso do leite, né? Como eu disse, por exemplo, tomei leite a vida inteira e de repente aquele leite passou a me fazer mal. Então, o que acontece? Acontece que naquele momento em que eu estava tomando leite, aconteceram algumas coisas que foram difícil de digerir, que foi difícil assimilar. E por que isso é tão comum, né, no nosso, principalmente aí o leite e o trigo? Geralmente, no café da manhã, a gente tem isso, né, o leite e o pãozinho. É o que mais está presente, por exemplo, no nosso café da manhã. E aí, pode ser que nesses cafés da manhã, ou talvez logo depois que eu tomei esse café da manhã, e ali Vivian, alergia do quê? Coloca aí pra mim que eu vou te ajudando. Eu acabei de tomar esse café, meu organismo ainda está assimilando aquilo ali, está digerindo, e aí, ou durante mesmo o café. E aí acontece uma discussão, vamos pensar lá na criança, né? Acontece uma discussão, acontecem brigas, ou eu acabei de comer, vamos pensar no adulto, eu acabei de comer, ou até mesmo na criança, acabei de comer e vou para a escola, fico longe da minha mãe, perco o cheiro da minha mãe, acabei de comer e vou para o meu trabalho, e lá no meu trabalho tem muita coisa que eu não consigo digerir, que eu não consigo assimilar, né? Então aquilo, enquanto o meu organismo estava ali nesse processo de assimilar aqueles nutrientes, estava acontecendo um conflito, estava acontecendo alguma situação que eu não estou conseguindo assimilar o que tem de bom nisso, né? Então, assim como o intestino não consegue assimilar aqueles nutrientes ali daquele alimento, emocionalmente eu também não estou conseguindo tirar daquela situação algo de bom, né? Eu só tô vendo aquilo como ruim, como tóxico, como algo que eu queria, inclusive, me livrar. Eu queria, né, me livrar daquilo logo. E aí, o que é uma diarreia? Ao invés de o intestino, ele não consegue assimilar aquele nutriente e aí ele faz uma hiperdigestão. Ele passa logo, né? Ele hiperdigere aquilo, ele não quebra ali as moléculas, ele não faz essa absorção ali dos nutrientes, ele se livra logo daquilo, né? Aquilo sai em forma de diarreia para nem ficar parado ali no intestino grosso, mas para ele já se livrar daquilo, para aquilo não continuar fazendo mal, não continuar intoxicando, né? E é esse o nosso desejo. Eu tô passando por uma situação que, na verdade, eu queria me livrar logo daquilo. Eu não tô conseguindo tirar nada de bom nisso, ver nada de produtivo, nada de bom nisso. Eu queria era me livrar disso logo. Então, o meu corpo entende isso de uma forma literal, né? Embora seja de uma forma simbólica, né? Não metafórica, mas o meu corpo entende isso de uma forma literal e ele faz isso. E isso não é uma vez só, né? Porque uma coisa, aconteceu uma discussão uma vez na vida lá no café da manhã, ok, né? Mas geralmente não é isso que acontece. Isso vai acontecendo com frequência, com frequência, com frequência, com frequência. E aí, segundo a nova medicina germânica, precisam ter pelo menos 3 conflitos. Então, precisa ter acontecido 3 traumas, 3 questões aí durante o momento que eu estava digerindo aqueles alimentos, ou né, comendo ainda, ou já ali acabei de comer e tá ali no processo de digestão ainda, para daí então vir um momento em que que legal, Débora. Olha só, essa eu não tinha visto ainda. Tomo leite e meu rosto enche de espinhas. Então, por exemplo, vamos falar um pouquinho aí dos sintomas mais comuns, né? A diarreia eu já falei. Então, são aqueles casos em que eu não consegui assimilar e eu quero me livrar daquela situação logo, né? No caso da espinha,
E aí não só, né, de alimentação, mas as espinhas em si, o que que elas demonstram, né? E por que que elas são geralmente mais frequentes, por exemplo, na adolescência? A adolescência é aquela fase em que a pessoa está criando a sua identidade. Ela descobriu que ela não é mais uma criança e que ela não é mais uma continuação ali dos pais, que ela tem a sua própria identidade, que ela é um indivíduo que inclusive tem capacidade de pensar e avaliar se tudo aquilo que os pais ensinaram, né, como princípios, como os valores, realmente são verdadeiros, porque ela começa a perceber que os amigos têm outros princípios, aprenderam outras coisas, e aí ela começa então a questionar tudo isso para formar a sua própria identidade. E ela passa daquela necessidade primária que a gente tem como ser humano, que todo ser humano tem, que é de ser amado e pertencer ao grupo familiar. Agora ela precisa ampliar esse pertencimento e se sentir pertencente, inclusive, a um grupo de escola, né? Ao grupo dos amigos. E aí ela fica preocupada com a imagem dela, né? Então, assim, será que estão me achando bonita? Será que estão me achando feia? Ou aquela situação de, assim, eu tive que falar e eu apareci, eu tive que dar a minha cara a tapa, né? Então, aquelas situações em que eu tive que mostrar o meu rosto e isso me deixou insegura. Eu não sei se eu fui bem vista, eu não sei o que pensaram de mim, entende? Então é nesses casos que vem a espinha. Então provavelmente os seus conflitos, Débora, foram nesse sentido. Em alguns momentos em que você estava tomando leite, aconteceram situações, e aí pode ser o leite ou pode ser algum derivado, dependendo, né? Situações em que você se sentiu dessa forma, talvez até assim, agredida, né? Como, isso é um tapa na cara, ou eu tive que dar minha cara a tapa, eu não sei o que estão pensando de mim, eu não sei se estão rindo da minha cara, entende? Então, sempre nessa conotação. E vamos ver o que mais aqui que vocês estão dizendo. A Vivian disse: a lista é enorme, tudo que tem níquel. Tá. Oleaginosas, aveias, alguns vegetais. Então, assim, olha, quando a lista é grande e elas não têm, assim, um componente em comum, porque, por exemplo, quando eu falo de leite e derivados, de glúten, né? Tudo que tem glúten. Então, assim, é um tipo de coisa. Aí, é mais de um conflito. É mais de um conflito, porque, por exemplo, se eu pensar no níquel e nas oleaginosas, elas não têm um item em comum. Então, é mais de um conflito, né? Mais de um tipo de conflito em que esses objetos estavam presentes. Quando a gente fala em níquel, a gente pode pensar, por exemplo, em dinheiro, em moeda, né? E sempre a desidrose, a desidrose também, né? E ela tem outro tipo de conflito. Lá, a Débora tá dizendo que passou por isso mesmo, né? Então, olha só como que é interessante. E aí, assim, o que acontece? Quando eu tava falando que é preciso pelo menos três conflitos, né? Então, o Dr. Hammer fala que são necessários. Primeiro, um evento que é o evento pré-programante. E esse evento pré-programante, às vezes, ele pode ter acontecido lá na gestação, enquanto a mamãe estava grávida da gente. Ela pode, inclusive, nem ter acontecido comigo, pode ter acontecido com a minha mãe, por exemplo, né? E eu já trouxe isso ali nas minhas células, porque a epigenética diz que as nossas células carregam a memória, tem registrado ali tudo que a gente vive desde o momento da nossa concepção. E não são só as células do cérebro, né? Vivian, vamos ter que marcar e olhar para limpar tudo isso, né? E aí, então, nas células ficam ali registrados, né? Tudo que a gente vive, tudo que a gente passa. E se a gente pensar que a gente é formado de duas células, de outras duas pessoas, né? Um óvulo e um espermatozoide, essas células, elas trazem as informações de tudo que aquelas pessoas passaram. E aquelas pessoas, por sua vez, também foram formados de outras duas células, de outras duas pessoas. E né? Por aí vai.
os estudos da epigenética já comprovaram que a gente traz essas memórias aí de pelo menos 4 gerações atrás. A constelação familiar fala em 10, né? Mas aí pela epigenética, no mínimo 4 gerações, a gente traz aí nas nossas células as informações de tudo que essas pessoas viveram, né? Não no nosso consciente, mas em cada uma das nossas células essas informações vão se reproduzindo. A partir do momento que aquelas 2 células se juntaram e começaram a se reproduzir, e elas foram passando todo esse material para todas as células que foram ali se reproduzindo, cada uma delas tem todas essas informações e a gente também vai passando para frente, a gente vai passando para os nossos filhos também e os filhos para os netos e por aí vai a cadeia, né? Então esse primeiro evento pré-programante pode ser que nem tenha acontecido comigo, pode ser que eu já tenha trazido aí do meu sistema familiar, da minha mãe, da minha avó, do meu pai, do meu avô, enfim, né? Aí até de no mínimo 4 gerações para trás podem ter acontecido eventos, né, que eu já trouxe como pré-programante aí em cada uma das minhas células. Depois eu preciso ter no mínimo um evento que é um programante, e esse geralmente acontece lá na infância. E pode ser ou pode ser um mais traumático, mais pesado, ou podem ser vários pequenininhos, né? E por último, um despertante. É como se eu tivesse um copo embaixo de uma torneira pingando. Eu sempre uso esse exemplo, vocês sempre vão me ouvir falar dele, porque eu acho que é a forma mais clara realmente da gente entender isso. É como se eu tivesse ali, porque quando eu falo em trauma, às vezes a gente pensa em coisas enormes, em coisas grandes, mas não. Pequenas coisinhas podem ser traumas, principalmente enquanto a gente é um feto sendo gerado lá na barriga da mãe, e na primeira infância até os 7 anos, que é quando a gente está formando a nossa forma de ver o mundo. E a gente ainda não tem. O nosso córtex pré-frontal é algo que eu também sempre repito, porque é muito importante para a gente entender que o nosso córtex pré-frontal, a parte ali que é responsável pelo nosso racional, ele só está completamente maduro entre 20 e 25 anos. Então imagina lá, até 7, que é essa fase em que eu estou aprendendo a dar significado para todas as coisas que eu vivo, eu não tenho nada de racional ainda, né? Então eu entendo tudo de uma forma muito literal, de uma forma incorreta e incompleta muitas vezes. E isso fica armazenado ali nas nossas células. Então mesmo que eu não me lembre conscientemente, mas está ali armazenado nas minhas células. E isso vai virando trilhos, né? A gente chama de trilhos do conflito. Então, quando eu falo de leite, de glúten, de oleaginosa, de níquel, do que quer que seja que eu tenha ali uma intolerância ou uma alergia, esses elementos, eles são trilhos do conflito. O que quer dizer? Quando aqueles conflitos foram acontecendo, o meu organismo, ele registra, né? As minhas células registram não só aquilo que estava acontecendo, não só aquela briga, aquela discussão, aquela separação, aquilo que aconteceu, mas tudo que estava envolvido ali no momento. É como assim, não tem aqueles cheiros que às vezes a gente sente lá um cheiro de bolo, e você, o bolo que minha avó fazia quando era criança, não tem os cheiros de infância que a gente costuma dizer até, né? Ai, que cheiro de infância. Ai, o cheiro da comida da minha avó. E se você fechar o olho e se deixar envolver por aquele cheiro, você consegue, inclusive, você começa a salivar, né? Porque é como se você estivesse revivendo aquilo. Você consegue sentir toda a emoção que você sentia naquele momento. Porque todos os nossos sentidos estão ali ativos e captando todas aquelas informações, né? Não é só a informação ali visual, auditiva do que está acontecendo, mas tudo que estava envolvido, todos os sentidos estão registrando essas informações. Então, assim como essas coisas boas, como os cheiros da infância, também as coisas ruins, também os traumas. Então, assim, toda vez que eu estava tomando leite, toda vez que esse conflito acontecia, eu estava tomando leite, porque era sempre no café da manhã. Ou eu estava comendo pão, né? Era sempre ali no café da manhã. Então, sempre que esses conflitos aconteciam,
eu estava tomando aquilo, comendo aquilo, eu tinha acabado de comer aquilo. E aí o que que o meu organismo faz? Ele vai associando, ó, leite é perigoso. Toda vez que isso acontece, tem leite presente. Toda vez que isso acontece, tem leite presente. Toda vez tem leite presente, então leite é perigoso. Chega um momento que não precisa estar acontecendo mais nada, né? Mas eu tomei o leite, ele já lembra, ó, leite, perigo, ativa ali o alarme, perigo, perigo, a gente tem que digerir esse leite logo, manda ele embora, porque o leite é sinal de perigo, entendem? Então é isso que acontece. Quando a gente toma consciência desse conflito, do que foi que aconteceu, né? Quando a gente vai analisar e descobre o que que aconteceu durante aquele momento ali, né? Qual foi o conflito ou os conflitos, né? Aí a gente tem como ressignificar isso e olhar, e muitas vezes, assim, quando é algo mais simples, só trazendo a consciência muitas vezes já resolve. Mas tem casos que principalmente os que aconteceram lá na infância, lá enquanto eu era bebê, ou lá na gestação, de uma época ainda muito precoce, que isso não está só registrado na minha memória consciente, porque tem conflitos que eu nem me lembro, né? Mas eles estão registrados na minha bioquímica, no meu corpo. Então, somente eu ter consciência disso não vai resolver. Eu preciso fazer uma ressignificação mais intensa, uma ressignificação lá no meu inconsciente, de forma que aquilo trabalhe na minha bioquímica, que mude a minha bioquímica diante daquilo novamente. É como se assim eu tivesse sido programada com algumas informações, mas ficaram faltando algumas informações naquele programa. E aí toda vez que aquele programa vai rodar, ele dá erro, né? Então eu preciso ir lá, identificar onde está esse erro no programa, consertar ele ali para que então ele possa rodar como deve normalmente, né? Então, para quem viu até a chamada dessa live lá no meu perfil, foi um depoimento, né, de uma cliente que eu atendi, e olha só, às vezes as pessoas falam assim, eu preciso acreditar nisso, eu não acredito muito nisso não, eu preciso acreditar para isso funcionar? Não, porque isso não tem a ver com o seu racional, isso tem a ver com a sua bioquímica, com a sua biologia, com o que está nas suas células, né? Então, quando ela veio porque a irmã insistiu, a irmã já tinha passado, né, por uma sessão comigo e tinha... Era para uma outra questão, mas tinha, né, resolvido. Acho que a irmã dela tinha dermatite, se eu não me engano, algo assim. E aí, né, resolveu a questão, então ela falou, olha, vai e tal. E aí ela veio de tanto a irmã insistir, mas ela não estava acreditando que tivesse como, né, que isso realmente funcionasse, que isso realmente era verdade. Mas ela veio. E aí a gente fez, né, eu fiz, porque dentro do MPC, essa técnica que eu trabalho, a gente tem algumas técnicas ali para a gente descobrir as datas aproximadas, as épocas da vida, não o dia, né, mas a idade mais ou menos que você tinha quando esses conflitos aconteceram. Porque dentro da epigenética, algo que eles comprovaram também é que as células registram esses conflitos e quando eles não são elaborados, quando eles não são resolvidos, aquilo vai ficando armazenado ali e ele vai se repetindo em ciclos. Então, aquele tipo de conflito, ele vai se repetindo em ciclos e dentro da psicanálise também, isso se chama repor a cena. Né? É como se assim, eu tenho um conflito que não foi elaborado, que não foi resolvido, e aí eu atraio para mim situações em que aquele conflito vai ser repetido, às vezes de uma forma totalmente diferente, mas o meu sentimento é o mesmo. E é como se eu tivesse assim, olha, agora vamos fazer de novo, sabe? Prova de reavaliação. Eu tirei uma nota ruim na prova, então agora eu vou fazer uma reavaliação para ver se agora eu tiro uma nota maior, né? Então é mais ou menos isso. Lá atrás, isso foi traumático para mim. Então agora eu vou trazer essa cena, esse tipo de conflito, esse tipo de emoção de novo, para que aí agora eu possa ter um desfecho melhor. Só que como a gente não tem consciência disso, a gente continua reagindo pelos programas que estão lá no nosso inconsciente. Então, se eu continuo reagindo da mesma forma, eu vou ter o mesmo resultado.
E aquilo, ao invés de se curar, ele vai se cristalizando, ele vai se reafirmando. Aí, tá vendo? Ó, de novo. Ó, tá vendo? De novo. Né? Então, ele vai se tornando como se fosse uma verdade absoluta para mim. Então, quando e isso tá lá, né? Tudo lá armazenado no inconsciente. Então, quando eu faço, então, por essas coisas se repetirem de forma cíclica, e esses ciclos, eles têm ali uma lógica, eles têm uma repetição, né? Organizada, ordenada. Então, a gente tem como avaliar a época, mais ou menos, que esses conflitos aconteceram. E aí, quando a gente descobre esses conflitos, e mesmo que você não lembre conscientemente, às vezes você fala, eu não lembro nada da minha infância, porque eu posso dizer que 99,99% de todos os conflitos, eles começam pelo menos até os 7 anos de idade. E aí tem muitas pessoas que às vezes chegam para mim e falam assim, eu não lembro de nada antes desse período, eu não lembro de nada da minha infância. E quando eu não lembro de nada da minha infância, já acende um alerta aí, gente. Porque isso quer dizer que o meu cérebro, que o meu inconsciente precisou esquecer. Esses eventos foram coisas eu passei por traumas tão difíceis para mim ali nesse período, que o meu inconsciente precisou esquecer. Só que ele não consegue, muitas vezes, esquecer só algumas partes. Às vezes ele precisa bloquear tudo, porque tudo está associado. Então, se eu lembro da infância, de alguma coisa da infância, aquilo já vai ser um fiozinho para puxar todas aquelas memórias ruins. Então, eu esqueço, inclusive, as boas. E aí eu não consigo lembrar nada da minha infância. Então, quando tem essa questão de, eu não consigo lembrar nada, é porque tem algo aí. E aí, eu não preciso lembrar. Eu não preciso ter isso no meu consciente, porque as minhas células têm essa informação. O meu inconsciente tem essa informação. E aí, durante a sessão, a gente vai, existe ali uma série de exercícios, de formas, e geralmente eu uso a hipnoterapia, né, que é um estado de concentração focada no seu inconsciente. Quando lembra de tudo, melhor ainda, né? Aí fica mais fácil da gente lembrar. Quando lembra de tudo, geralmente não foram coisas assim tão pesadas para o nosso inconsciente, que ele consegue lembrar, né? Ele mantém ali, ou ele decidiu que é melhor eu lembrar para eu evitar de repetir isso de novo, tá? Mas, né, quando eu lembro, ótimo, melhor ainda, né? Mas assim, eu falo da questão de que eu não lembro, porque muitas vezes a pessoa fala, eu não lembro, então eu não... Como que eu vou achar o conflito e ressignificar se eu não lembro? Mas dentro da hipnoterapia, você vai se concentrar ali dentro de você, no seu inconsciente. Você não vai ficar inconsciente, tá? Pelo contrário, eu preciso do seu consciente junto. Existe sim uma linha de hipnose em que você dorme, e em que, se o hipnoterapeuta quiser, ele vai, né, se ele achar que é necessário, ele vai dar um comando ali para que quando você acordar você não se lembre do que foi tratado ali, do que veio ali a mente, né? Então existe essa linha, mas não é a linha que eu trabalho, não é a linha que eu gosto de trabalhar. Eu prefiro trabalhar com o consciente, né? Eu uso a hipnose ericksoniana, que ela trabalha muito com o consciente junto. Você vai estar... É quase como se fosse uma meditação guiada. Só que ao invés de usar uma metáfora, e às vezes eu uso uma metáfora, dependendo do caso é preciso, mas ao invés disso, a maioria das vezes eu vou conduzir você dentro da sua própria história. E aí, aquilo que está lá no seu inconsciente, armazenado, guardado lá, ele vai fazer sentido, e mesmo que você não se lembre, mas você vai sentir a sensação, você vai sentir os mesmos sentimentos, o seu corpo tem essas memórias, e aí o seu corpo vai, muitas vezes a pessoa sente pesada, sente um desconforto nas costas, sente uma dor de cabeça, sente, né, enfim... Tem vários sintomas que você consegue sentir no corpo durante esse processo. E aí mostra que ali tem alguma coisa. E aí a gente faz a ressignificação, que é olhar para aquilo agora com olhos de adulto, olhar para aquilo agora com o nosso racional completo, firmado, e a gente poder entender o que aconteceu, né? E aí o nosso corpo libera aquela química que tinha ficado ali presa, armazenada ali em relação àquela situação,
e o nosso corpo então pode voltar a funcionar normal, como acontece lá nos animais, né? Depois que eles passam por aquele conflito, que tudo acabou, eles dão uma sacudida, libera todos aqueles hormônios, aquela bioquímica que está ali do estresse e pronto, passou, né? No nosso caso, não, essa bioquímica, como a gente não faz assim, como a gente tem o nosso racional, ele fica preso nas nossas células, então a gente precisa voltar lá e liberar isso, entendem? E falando do leite ainda, mais algumas coisas, vão perguntando aí, tá, gente? Podem ir comentando, podem ir falando, se tá fazendo sentido, digam pra mim aí, mandam um okzinho aí, né? Se tá, mandem coraçãozinho, se tá fazendo sentido, né? Se vocês estão conseguindo entender, né? Ou se tem alguma dúvida, vai digitando aí, tá? E aí, assim, só para agregar um pouco mais, né? Aí para você fazer de repente uma autoanálise, aí começar a procurar dentro de você, né? As suas causas. Quando a gente fala de leite, é muito comum quem tem as intolerâncias ou as alergias terem ou não terem sido amamentadas no peito, ou elas terem sido tiradas de uma forma muito traumática para elas, né? Tá, Bianca, ó, a Bianca tá perguntando, o meu filho nasceu com alergia à proteína do leite. Se ele nasceu com isso, ou ele passou por alguma coisa, você na verdade, né? Passou por alguma situação enquanto você estava grávida dele e alguma situação em que você estava tomando leite e aquilo foi traumático para você, tá? Ou você mesma já tinha de repente alguns outros traumas, algumas outras coisas envolvendo essa questão do leite e ele trouxe isso lá nas células dele, como eu falei, né, na concepção ele é formado pelo seu óvulo, pelo espermatozoide do pai, e aí pode ser também alguma coisa do pai, mas geralmente o leite tem muito mais a ver com a mãe, né, por conta dessa questão da nutrição e tudo mais. Então pode ser algo que você passou e pode ser algo inclusive que você nem se lembra, mas que você tenha passado, por exemplo, que você tenha sentido na gestação quando você era um bebê em gestação e que sua mãe passou e aí você sentiu isso lá no útero da sua mãe e aí quando você estava grávida, o seu corpo tomou contato com aquela informação, né, porque a gestação lembrou, foi um trilho do conflito, né, e aí ele sentiu isso e trouxe isso com ele, tá? E com criança é muito mais fácil ressignificar, gente. Deixa eu ver, a Vivian tá dizendo, as causas, creio que sei quais são. Os meus foram várias coisas, mas não sei como lidar com isso. Sozinha é difícil, Vivian, muitas vezes, principalmente se foram muitas coisas, tá? Porque assim, a gente traz a consciência, né? Mas é como eu disse, isso tá nas nossas células. Então, geralmente, quando são coisas maiores, a gente não consegue sozinho. Então, a gente vai precisar realmente passar por um processo terapêutico para alguém conduzir a gente nisso, né? É difícil realmente. Eu, como terapeuta, sabendo de tudo isso, muitas coisas eu consigo olhar para mim e ressignificar eu comigo mesma. Mas ainda assim tem coisas que às vezes eu sei o que eu sei onde está a causa ali mais ou menos, mas é algo tão pesado, tão difícil para mim, que o meu inconsciente esconde de mim mesma. E ele não esconde por autossabotagem. Quem não viu, eu tenho aí no meu Instagram salvo, tem lá no meu canal do YouTube também, que fica mais fácil de procurar, uma live que eu falei que autossabotagem não existe, né? Então, assim, às vezes a gente fala, eu tô me auto-sabotando, meu inconsciente não quer que eu lembre, né? Quer esconder de mim. Mas, na verdade, isso ele quer esconder de mim para me proteger, porque aquilo foi muito doloroso. Então, para eu não reviver aquela dor, ele esconde de mim. Então, isso não é uma auto-sabotagem, é uma autoproteção. E aí, então tem coisas que às vezes eu falo, não, aqui eu não tô conseguindo dar conta, e aí eu tenho uma colega de MPC, né, que quando eu não tô conseguindo, eu vou para ela, faço um atendimento com ela e sempre tá lá, né, mais ou menos ali onde eu achava que tava, mas era uma coisa que tava tão escondidinha que eu não conseguia sozinha encontrar. Então não é problema nenhum a gente não conseguir, é normal, né, a gente precisar realmente dessa ajuda, tá? Então,
Continuando aqui algumas coisas em relação ao leite. Como o leite, ele tem. Por que ele tem muito a ver com a mãe? Porque é a mãe que amamenta, né? Então, assim, a criança que por algum motivo a mãe não pôde amamentar e aí não teve esse contato, não teve essa nutrição que veio da mãe, ou que ela começou, foi amamentada por um tempo, mas depois precisou ser tirado do peito, né? De repente a mãe voltou a trabalhar, né? Tava ali no período de licença maternidade, depois precisou voltar a trabalhar e teve que tirar, às vezes não por completo, mas não exclusivamente mais o leite, então começou a introduzir ali um leite de fórmula, né? Depois ali as papinhas, enfim, né? A alimentação ali. E aí aquilo ficou associado com a separação da mãe, porque o leite, muito mais do que a nutrição em si, era aquele aconchego, aquela conexão, aquele tempo que eu tô ali, eu e minha mãe. Né? Então, de repente, eu não fui só privado do leite, mas desse aconchego. E aí, então, assim, seja porque, como eu disse, a mãe foi trabalhar, ou aconteceu alguma coisa que ela precisou tirar, né, do peito, enfim. E aí isso já gera um trauma, né? Porque eu perdi aquilo com a minha mãe, eu perdi aquele contato. E agora, sem a minha mãe, porque é a minha mãe que me nutre, é a minha mãe que cuida de mim, né? Então eu vou morrer, né? Eu vou morrer sem ela. Esse é o pensamento de sobrevivência lá do bebê, né? Eu vou morrer porque agora eu não tenho mais isso com a minha mãe. E aí gera um trauma. Então, quando vem o outro leite, eu não quero esse leite, não é esse leite que eu preciso para sobreviver, eu preciso da minha mãe, porque esse aqui, ele não tem o aconchego. E mesmo quando é a mãe, pode ser que assim, aconteceu alguma coisa e ao invés, né, de repente, sei lá, algum motivo, a mãe não pôde amamentar e ela entrou com leite, né, de fórmula. Mas não tem a mesma conexão, não tem aquela, né, o sugar, né, o sugar no peito, o contato físico, né, ao invés de eu ter um contato com o seio da minha mãe, eu tenho contato com uma borracha. Então, mesmo que seja a própria mãe, isso lógico, é menos traumático do que quando eu vou ser amamentado agora na mamadeira por uma professora ou por uma avó, ou por quem quer que seja, né? Mas ainda assim não é a mesma coisa, tá? E aí pode ser até que nesse momento a criança não pode, dependendo de como for esse trauma, ela já pode desenvolver ali, né? O que acontece com muitas crianças. Quando começa a introduzir o leite, ele já, ou outra alimentação, ele já apresenta ali a intolerância naquele momento. Mas pode ser que não seja naquele momento, pode ser que se for no caso desse que eu falei, por exemplo, começa a introduzir a mamadeira, mas é a mãe que está amamentando, então foi traumático, mas não foi um trauma tão grande, então nesse momento eu ainda não desenvolvo. Mas depois, na minha vida, vai acontecendo outras situações, e pode ser, por exemplo, situações, e aí eu vou contar o meu caso, só para vocês entenderem. Quando eu nasci, e aí vem desde o parto, quando eu nasci, eu fui tirada a fórceps. E não é por acaso, também tem outros motivos, também tem tudo a ver com a situação que minha mãe passava naquele momento da gestação e que lá dentro de mim, lá dentro do útero, eu entendi que o mundo era um lugar perigoso e aí eu não queria vir para esse mundo, eu queria continuar ali junto com ela, né, dentro dela ali, que eu tinha tudo que eu precisava, estava protegida, nutrida, tinha tudo, né? Então eu não queria nascer e aí eu precisei ser tirada a fórceps. E aí esse tirar da fórceps já foi um trauma, porque além de me separar dela, que era algo que eu não queria, me machucou fisicamente. Minha mãe dizia que machucou assim a cabeça, ficou até meio deformada por um período. E já me tiraram ali dela, além de ter sido arrancada na barra dentro dela, ainda me levaram lá para fazer os cuidados e tal, e demorou até eu vou ter que contar ela de novo, e não tem noção de tempo, então parecia uma eternidade, aquele período em que até eu poder ter esse contato com ela de novo. Então, para mim, ficou registrado como me separar
da minha mãe é algo muito perigoso. Eu posso morrer, né? A separação com a minha mãe foi um traumático desde que eu cheguei, nasci. E depois, eu sempre, né, tomei o leite, então fui amamentada, né, durante porque que eu quis e tal, e aí assim, sempre foi, o leite para mim sempre foi um carinho da minha mãe, porque até eu casar, à noite eu chegava da faculdade, antes de dormir, geralmente era ela que preparava o leite para mim, ou mesmo quando eu preparava, ela estava ali junto, né, eu estava tomando leite, às vezes eu chegava da faculdade, tarde da noite, ela trabalhava à noite nessa época, inclusive, na época que eu fazia faculdade, ela trabalhava, ela era professora, trabalhava à tarde e à noite, então muitas vezes ela também tinha acabado de chegar da escola, e aí então eu ia tomar o leite, ela também tomava o leite antes de dormir, e aí a gente estava ali conversando, né, sobre como foi o dia e etc. Então o leite sempre foi muito, né, já mas para mim era muito mais intenso esse momento com a minha mãe e tal. Então quando eu casei, apesar de ser algo bom, algo que eu queria, mas ao mesmo tempo o meu inconsciente reviveu toda aquela dor de se separar da minha mãe. Eu me lembro do dia que, né, que eu cheguei de lua de mel e fui, ao invés de ir para minha casa, eu quis ir direto para casa da minha mãe, e era num domingo, e a gente jantou lá, e depois eu peguei até algumas coisas, algumas roupas que ainda estavam lá, né? E fui para minha casa e eu fui embora chorando na hora de se despedir da minha mãe. Gente, foi uma dor tão intensa, né? Que assim, parecia loucura aquilo, né? Eu tava indo para minha casa, minha mãe tava ali, eu podia ver ela toda hora, falar com ela toda hora, mas foi uma dor tão intensa que eu chorei aquela noite inteira. E aí, logo depois disso, né, um pouco tempo depois, eu comecei com essa coisa de, ai, enjoei do leite. Mas o que que era, né? O leite representava para mim aquela separação da minha mãe, que era algo muito doloroso, muito difícil. Então, para eu não lembrar daquilo, era melhor eu não tomar o leite. Entende? Então, assim, são coisas que... E aí, assim, alguém vai dizer que casar é um trauma? Que nascer é um trauma? Nascer é um trauma para todo mundo, tá? A gente não sabe disso, mas nascer é um trauma para todo mundo, em maior ou menor grau, mas é um trauma para todo mundo, porque eu tô lá dentro quentinha, protegida, né, com ali aquela placenta que, né, eu sei os limites, eu sei que eu não vou cair, tá tudo ali seguro, tá na temperatura ideal, eu nem respirar eu preciso, tudo que eu preciso vem ali pelo cordão umbilical e de repente eu saio daquele lugar. E aí eu venho para fora, e aí eu preciso respirar pela primeira vez, e aí eu não tenho mais ali os limites da placenta, eu tenho medo de cair, então esse é o primeiro trauma. E aí quanto mais assim, dependendo de como foi o parto, né, isso vai ser maior. Então, por exemplo, se eu tenho hoje, como a gente tem os partos humanizados, em que a criança nasce e já sai dali, mas já vem para o colo da mãe, fica ali aquele tempo, naquele aconchego, né, tomando ainda consciência desse mundo e tal, mas sabendo que está ali protegido com a mãe, isso é uma coisa, né? Isso vai ser minimizado. Mas a maioria não é assim, né? Se for um parto normal, tá, eu já tinha entendido que estava na hora de eu nascer, mas daí eu nasci, já me tiram, já levam lá para dar banho, para não sei o quê, e já eu fico um tempo longe da minha mãe. Se eu nasci de cesárea, isso é pior, porque aí eu não estava nem preparado, me pegaram de surpresa, né? Eu não estava nem esperando aquele momento, me pegaram de surpresa, então aí já é um trauma maior. E se foi um parto difícil, né? Se eu tive que ir para uma incubadora, se eu tive que ser tirada fórceps, como no meu caso, se eu tive que né, ficar ali um tempo, de repente, numa UTI neonatal, né? Então eu fiquei longe da minha mãe por mais tempo ainda, né? E ali, de repente, sendo furado, sendo, né, com equipamentos, com coisas ali, com gente que eu não conheço, que eu não sinto, que eu não conheço o cheiro, que eu não ouço a voz da minha mãe, né? Então aí isso vai sendo traumatizado, vai sendo traumas ainda maiores. Então só o nascer já é um parto, já é um trauma na nossa vida. Então quem fala assim, não, eu não tenho trauma algum, todos nós temos, em menor ou maior grau, mas todos nós temos, tá? Então o leite ele tem muito a ver com isso, e pode também, tem a ver, outra coisa que acontece
pode ter relação com a questão de medo de passar fome. Porque, como eu disse, a criança que ela tá ali sendo alimentada pela mãe, né, pelo leite da mãe. De repente ela não tem mais aquele leite, principalmente a criança que, por exemplo, a mãe teve que voltar a trabalhar e foi para uma escola e ficou longe da mãe. E por isso que quando as crianças vão para a escola, elas têm geralmente as viroses, né? As doenças respiratórias são muito frequentes, porque as doenças respiratórias têm a ver com isso não tá me cheirando bem, ou eu perdi o cheiro da minha mãe, isso me cheira a morte, porque quem cuida de mim é minha mãe, eu não sinto o cheiro dela, eu vou morrer, né? E aí então vem essas rinites, essas sinusites, as viroses, enfim, tudo isso, né? E aí pode vir esse sentimento de, principalmente se eu não gostar daquele leite, se eu não conseguir, porque às vezes o paladar daquele leite não é bom, né? A criança não gosta, não sei, e aí eu vou passar fome, eu vou morrer. Ou até se quando a minha mãe estava me gerando, por exemplo, ou no período que ela estava amamentando, era um período de dificuldade financeira da família, então, sempre que eu passar por uma dificuldade financeira, isso também pode ativar esse gatilho, tá? Que mais? Eu falei da diarreia. O vômito, né, que é algo também que muitas vezes acontece, ele tem a ver com sentimentos de eu não consigo digerir, porque o intestino ele vai alimentar, ele já começou a digestão ali no estômago, né, já começou a quebrar aquele alimento e o intestino vai assimilar as proteínas, mas quando vem antes, quando tá ali no estômago ainda, sabe aquela sensação de estômago pesado, de eu não tô conseguindo digerir, eu comi alguma coisa que eu não tô conseguindo digerir isso tá me pesando, né? Então alguma situação que aconteceu que, olha, isso tá me pesando, eu não tô conseguindo, eu até tentei engolir isso, mas eu não tô conseguindo digerir isso, sabe? Algo feio, sujo, ruim que aconteceu em geral aí dentro do meu território. O que é território? É família, é trabalho, é tudo aquilo que eu chamo de meu, né? Minha casa, meu marido, meus filhos, né? Tudo aquilo que é meu é o meu território. Então, tudo aquilo que está acontecendo ali, eu não estou conseguindo digerir isso, tá me pesando. Eu queria, na verdade, era vomitar, eu queria botar tudo isso para fora, mas eu não posso, então eu estou tentando aqui digerir, mas eu não estou conseguindo, né? Então, aí vem os vômitos. Tem a azia, né? Aquela queimação, aquela sensação de queimação ali. E a azia tem a ver, então, com o esôfago, né? Ele tem ali uma válvula que ele fecha, a comida passa, ela abre e a comida passa. A comida passou, ele se fecha para que o ácido do estômago não volte. E quando esse ácido do estômago ali às vezes é muito forte, eu não estou conseguindo digerir, não estou conseguindo nem engolir isso, eu estou tentando engolir, né, botar para dentro, mas não estou conseguindo nem engolir, sabe quando eu falo assim, eu tive que engolir, que me empurraram isso goela abaixo, né, mas aquilo não desceu, ficou travado ali, né, então aquele ácido do estômago volta e me dá aquela azia, né? Porque aquele alimento tá parado ali, é como se ele não tivesse descido, tá ali parado, então aquela válvula não se fechou e o ácido do estômago volta e me dá aquela azia. E então é nesse sentido, são coisas que eu não consegui descer, né? Que eu tentei até engolir, mas eu não consegui, ou que me enfiaram goela abaixo, mas eu não consigo engolir, né? E tá ali com aquilo parado, aquela sensação de que eu tô com aquilo parado ali e quero botar pra fora, tá? A questão do glúten, né, eu falei, é uma inflamação no intestino e ela pode ter muito a ver também com raivas indigestas, né, aquelas coisas que aconteciam em que eu sentia muita raiva, né, aquela raiva que eu não conseguia digerir aquilo, e mágoas, né, coisas que me deixaram ali magoadas, então o glúten pode ter a ver com isso. E ele é muito mais frequente em conflitos com o pai. O leite é muito mais conflitos com a mãe, não necessariamente com a mãe, mas que eu briguei com a minha mãe, mas né, que envolveu esse medo, às vezes, de separação da mãe, isso.
Como também, por exemplo, brigas do pai e da mãe, e aí eu queria proteger minha mãe, né? Então, o leite ele tem muito mais a ver com a mãe e o pão muito mais a ver com o pai. Não é uma regra absoluta, né? Mas, em geral, a gente vê mais isso, tá? Existe algum exame de sangue que detecta a intolerância à lactose e ao glúten? Sim, né? Geralmente os médicos fazem testes, né? Eu não sei exatamente se é exame de sangue, mas eu sei que existem os testes que eles fazem, né? Os testes de alergia. Geralmente, né? Quando começam ali pelos sintomas, eles avaliam os sintomas que são mais característicos, a gente começa a observar, que nem no caso da minha filha, como eu falei, não sei se você estava desde o começo, ela sempre sentia muita dor de barriga, né, todos os dias, e era sempre mais ou menos no mesmo horário, muita dor de barriga. E aí, então, antes de fazer o exame, né, a pediatra falou, para não precisar furar, porque o teste de alergia em si, eles são vários furinhos, né, que fazem ali, vão colocando, pingando ali aqueles elementos, né, que podem estar causando a alergia. E então ela falou, ela é muito pequenininha ainda, para não fazer isso, vamos fazer um teste. Primeiro você passa ali um mês dando leite de baixa lactose. No caso dela não resolveu, né, não era essa a questão. E então não resolveu, ela falou, não, então não é a intolerância, então não precisou nem chegar a fazer o exame. Então por isso eu nem sei te dizer exatamente se existe um exame de sangue, mas geralmente começa ali pelos sintomas, daí você vai fazendo, vai excluindo, né, da alimentação para ver como é que fica, e aí depois eu sei que tem esses testes de alergia, não sei se é necessariamente de sangue. Tá, a Edileuza tá falando que tem exame sim, que meu filho fez e foi de sangue. Né? Então, a minha filha já tem 14 anos, então as coisas vão evoluindo, né? A Vivian tá dizendo que para ela faz sentido. Tá dizendo que... então, só me pediram para fazer uma dieta, mas geralmente, bom, pelo menos, né, no caso da minha filha foi isso, e pelo que eu já ouvi de outras pessoas, geralmente eles começam com isso, né? Geralmente eles fazem, ali pedem para você fazer uma dieta, porque às vezes assim, se você fez a dieta e não, que nem no caso dela, ela fez a dieta e não melhorou, então já sabe que não é aquilo, então não precisa furar, fazer um exame, né, desnecessariamente, né? Eu tenho muita dor na barriga, mas como eu tenho endometriose, acabam sempre falando da endo. E eu tô achando que pode ser intolerância. Tá. E inclusive a endometriose, ela também tem causa emocional, tá? O endométrio é um tecido ali, né, do útero que ele vai receber o óvulo fecundado, né? E então a endometriose é esse tecido, né, como se fosse esse tecido do útero que ele começa a crescer ali em outras partes do corpo, né, fora do útero. Então ele geralmente tem a ver com sentimentos que aí podem ser seus e podem vir aí, né, no sistema familiar, de medos de não conseguir ser mãe, de vontade de engravidar e de repente não conseguir, ou medo de ter o filho, né, de ter essa criança e eu não conseguir ser uma boa mãe. Então ele está muito relacionado com isso, tá? Com esse tipo de conflito. E aí, assim, diagnosticado, na verdade, eu sempre falo que assim, é bom a gente diagnosticar, porque daí, como eu disse, se for uma intolerância à lactose, é um tipo de conflito, né? Então a gente vai investigar esses conflitos. Se for a endometriose, os conflitos são outros, são totalmente diferentes, né? Então é bom a gente ter o diagnóstico, porque aí a gente já sabe o tipo de conflito que a gente vai buscar. Mas tanto um como o outro, eu tendo o diagnóstico, eu sabendo o que eu posso encontrar o conflito, ressignificar, e aí o meu próprio corpo, ele é programado, assim como os animais, né? Liberam aquela química e não ficam doentes, o nosso corpo, ele é programado para se autocurar.
o Dr. Hammer diz que tudo aquilo que o corpo produz, ele é capaz de desproduzir, né? Tudo aquilo que ele faz, ele é capaz de desfazer. E então, mas aí como a gente não tem consciência disso, a gente vai e toma remédio. Só que aí o remédio, em alguns casos, ele pode até resolver o sintoma, mas como ele não vai resolver a causa, ele vai voltar, né? Ele vai voltar. É por isso que muitas vezes a gente toma um remédio e fala, ai, tomei o remédio, mas passou um tempo bom, de repente voltou, né? Porque eu não resolvi a causa, e daí eu entrei em contato com outro conflito, e, né, com outro trilho do conflito, e aí aquilo volta, né? Então, o ideal é a gente fazer aí, né, olhar para encontrar esse conflito emocional, ressignificar, porque daí eu não preciso, mesmo que em alguns casos eu precise de uma intervenção aí médica, de remédios e tudo mais, mas muitos casos eu nem preciso. Gente, eu joguei um tanto, vocês não têm noção da quantidade de remédios que eu joguei fora, porque eu era meio hipocondríaca, né? Qualquer dor eu já estava atrás de remédio. E depois que eu conheci o MPC, que eu comecei a entender isso, eu não tomo mais. No máximo, às vezes eu uso um óleo essencial, alguma coisa natural, porque todo remédio ele tem, né? A gente compra remédio aonde? Na drogaria. Ele é uma droga, né? Porque ele é química. E ele faz efeito para alguma coisa, mas ele tem os efeitos colaterais. Então, assim, eu melhoro uma coisa, mas eu acabo prejudicando outras, né? Então, né, se eu puder evitar o remédio químico, né, melhor. Então, muitas vezes, hoje em dia é muito raro. Eu não sei, não me lembro quanto tempo faz que eu não preciso tomar um remédio de farmácia, né? Um químico, né? No máximo, porque eu já entendo isso, então quando eu tenho alguma dor, algum sintoma, eu já paro e penso, espera lá, o que aconteceu? O que esse sintoma está querendo me dizer? Né? E aí já lembro, já sei o que é. Tá, é isso. Então aí eu já ressignifico e aí eu deixo o meu corpo liberar aquilo sozinho, né? Às vezes eu tomo ali um chá para melhorar, né, alguma coisa. Por exemplo, esses dias atrás me atacou sinusite. E eu tava num processo ali, na verdade eu tava fazendo uma ressignificação com a minha filha. E junto com ela, ela tava ali, depois dela, eu tive um aborto. E aí a gente estava olhando para isso, né? Era algo assim que ela queria muito, uma irmã e tal, e não teve, e veio, mas não pôde ficar, né? E a gente estava olhando para isso, né? Ressignificando isso. E aí eu me dei conta, né? Na verdade, assim, eu estava falando para ela das fases do luto, né? Que a gente precisa, né? Todo luto, e não é só quando um luto por alguém, mas às vezes o luto de um encerramento de ciclo, de um negócio, de um trabalho que se acabou, de um relacionamento que se acabou, né? Tudo que tem um fim, é um fim de ciclo, é um luto, né? Que a gente vive. E mesmo que seja um ciclo que se encerrou para um outro melhor começar, e eu estou feliz com aquilo, mas aquele que se encerrou trouxe coisas boas durante muito tempo. Então, eu tenho um luto daquilo, né? E eu estava falando com ela sobre isso, né? E sobre as fases do luto. E aí eu me dei conta de que quando eu tive esse aborto, eu não me permiti passar pelas fases do luto. Muito rápido eu quis esquecer aquilo, né, justamente para não tomar contato com aquela dor, e então eu não me permiti passar pelas fases do luto. E aí quando eu tomei consciência disso e aí eu me permiti passar por essa fase do luto, então veio a sinusite, porque a maioria dos sintomas, inclusive, gente, elas vêm na fase de cura, elas vêm depois que tudo já passou. Seja passou porque eu resolvi, ou seja passou porque eu esqueci, né? Aconteceu lá aquela briga a hora do café da manhã, mas depois passou o dia, amanhã eu já não lembro mais disso. Eu não resolvi, mas eu já não tô pensando mais naquilo, né? Então, aí vem, geralmente, assim, na fase ativa do conflito, os tecidos daquele órgão afetado, eles estão ali sendo necrosados.
e depois eles vão precisar ser reparados. Então essa reparação é que daí vem as bactérias, os vírus, para reparar aquele tecido que estava sendo fragilizado no momento do conflito ativo, e aí que vem os sintomas, né? Quando tudo já passou. A maioria, tem alguns órgãos específicos que eles ativam, né, que a gente sente a dor, os sintomas durante a fase ativa do conflito. Mas a grande maioria, eles vêm depois que a situação passou. Seja porque eu resolvi, ou seja porque já passou e eu não estou mais pensando nisso. Então, nesse caso, eu não estava nem lembrando mais daquilo. Mas quando eu resolvi, então, e eu me permiti passar por aquele luto, né, eu fiz ali toda uma movimentação em relação àquilo, então veio, né, a cura em forma de sinusite, porque, como eu disse, tudo que tem a ver com o sistema respiratório, ele tem a ver com os medos de morte. E quanto mais intenso for esse medo, for esse conflito, mais profundo vai ser o sintoma. Então, assim, se é um medo leve, vem uma rinite, vem um resfriado, vem, né, aquela coisa ali mais a nível só de nariz ali, mais superficial. Se isso foi algo mais intenso, ele vem a sinusite. Se for mais intenso, vai lá para o pulmão, né? Vem as pneumonias, as bronquites, né? Então, tudo que é do sistema respiratório, ele tem muito a ver com isso, com o medo de morte, com o medo de separação. Eu sinto, né? Isso não tá me cheirando bem. E a morte, como eu disse, pode ser a morte de um relacionamento, pode ser a morte de um ciclo, né? Não necessariamente a morte de alguém. Tá? Mas é essa conotação. E aí, então, né, veio aquela sinusite, mas eu já sabia do que era, né? E eu sempre falo assim, né, quem já fez atendimento comigo sabe que eu sempre aviso, né, que olha, depois pode haver alguns sintomas, geralmente uma dor de cabeça, uma dor no corpo, sabe quando a gente carrega um peso durante muito tempo e depois você solta, então assim, parece que seus músculos estão mole, dói o corpo todo, né? E é isso, né? Você estava carregando aquele fardo, aquele peso, aquele problema durante muito tempo, então quando você ressignifica e solta aquilo, então o seu corpo pode liberar aquilo. E então vem, né, essa dor e tal, e aí às vezes né, eu sempre já aviso, sempre peço para tomar bastante água, que ajuda a eliminar aí essas toxinas, né, e sempre falo, olha, se vier alguma coisa aí diferente disso, você me avisa, né, pra gente orientar o que fazer e tal. Então sempre que alguém me fala, hoje parece que um caminhão passou por cima de mim, eu falo, graças a Deus, né, esse caminhão levou embora todo o entulho que tinha aí, né, porque quando vem, então aí a gente tem certeza que fez sentido, não só para o nosso racional, mas para o nosso inconsciente, para as nossas células, e o nosso corpo realmente liberou aquilo, né, então a doença, os sintomas físicos, na verdade, eles são sintomas de cura, sintomas de que algo já passou, né, então quando a gente entende isso, a doença passa a não mais ser um bicho-papão, a gente não tem mais medo, e aí a gente pode, inclusive, deixar o nosso corpo liberar aquilo sozinho, porque ele é programado para isso, né? Esses tempos atrás também outra coisa que eu, né, curei, eu já nem lembro mais o que era, mas né? E aí veio uma infecção de urina, né? E a infecção de urina, ela vem quando eu sinto os meus limites invadidos, meu território, não estou conseguindo marcar o meu território, então eu tenho uma infecção de urina, e aí eu toda hora estou ali no banheiro, né, fazendo aquele xixi para poder marcar o meu território, né? E aí, então, e coincidiu de ser um dia que eu tinha, né, que eu estava fazendo uns exames lá, e aí deu, né, no exame, e aí o médico me passou o antibiótico, mas eu já sabendo disso, eu não tomei o antibiótico, né? Porque as bactérias, elas vêm para restaurar aquele tecido. E aí o que a gente faz? A gente mata as coitadas com os antibióticos. E aí o que acontece? Muitas vezes depois, quando o nosso corpo precisa daquelas bactérias para curar, para restaurar aquele tecido, a gente já não tem mais, né? Porque a gente não sabe disso. E então eu não tomo, né? Mas eu não falo isso também pro médico, porque eu sei que ele, né, não vai concordar, enfim, né? Ok, ele me dá a receita, eu pego a receita e só não tomo. E aí passou, né, um período, eu tinha que voltar e refazer o exame e não tinha mais nada, né? E eu não precisei tomar, porque o nosso corpo é feito... Bom dia, Ana, bem-vinda.
Então, o nosso corpo, ele já tem essa sabedoria, né? É lógico que, em alguns casos, a gente passou por um processo ali de... Esses tecidos foram fragilizados durante tanto tempo que aí ele já perdeu, como eu disse, né? Eu falei sobre, na verdade eu tô falando sobre as alergias e intolerâncias alimentares, Ana, mas eu dei o exemplo aqui da infecção para mostrar que às vezes a gente fica achando que a gente precisa tomar remédio para tudo e o nosso corpo tem essa capacidade, né? É óbvio que cada caso é um caso, né? A gente tem que avaliar ali qual é o sintoma, mas eu tô dizendo que já faz muito tempo que eu não tomo mais remédio, que às vezes eu ajudo um pouco, eu tomo ali às vezes um óleo essencial, né? Uso um óleo essencial, um floral, né? Dependendo do que for, um remédio homeopático, né? Para agilizar isso, para ajudar o meu corpo nesse processo, mas sempre algo natural, né? Não, sempre deixo o meu corpo ali se autocurar. E aí a gente vai vivendo de uma forma muito mais saudável. Até falando das bactérias, o Dr. Hammer, né, o criador da nova medicina germânica, ele conta, chega a ser engraçado, ele conta assim que a forma como a medicina tradicional vê as bactérias é como vilãs, né? São elas que causam as doenças e elas podem nos matar, né? E aí ele fala que assim, o processo em que foi estudado, né? Como a ciência ele estudou para identificar que as bactérias nos causam mal, foi mais ou menos assim, como se a Vivian está dizendo, ela olha muito óleo essencial e meu filho não precisou mais de antibiótico, né? Não sei se você ainda faz, acho que não, né? Acho que você não está fazendo mais, mas a Vivian vendia, né? O óleo essencial, não sei se você vende ainda. Eu vendo os da doTERRA, né? Se alguém tiver interesse aí. Mas assim, óleo essencial, né, remédio homeopático, os florais, né? São coisas naturais que nos ajudam, né? E não precisa aí envenenar o nosso corpo com as drogas. Mas o Dr. Hammer ele fala assim, que o processo que foi feito era mais ou menos assim. Vamos pensar que uma cidade está acontecendo muito incêndio, né? Toda semana tem um incêndio. E aí, toda vez que eles começaram a falar, não, vamos investigar o que está acontecendo, porque está fora de controle isso, é muito incêndio. E aí eles começaram, toda vez que tinha um incêndio, eles corriam lá para investigar o que causou aquele incêndio. E aí toda vez que eles chegavam lá, tinha um corpo de bombeiro. Tinha um incêndio aqui, eles corriam lá, tinha corpo de bombeiro. Incêndio no outro lugar, eles corriam lá, tinha corpo de bombeiro. Incêndio no outro lugar, eles corriam lá e tinha corpo de bombeiro. Logo, quem é que está causando os incêndios? O corpo de bombeiro. Não é? Então foi mais ou menos assim que identificaram que as bactérias são as vilãs. Por quê? Como eu falei, os sintomas físicos, eles vêm na fase de cura, nas fases que as bactérias estão lá reparando o tecido que estava sendo danificado durante a fase ativa do conflito. Assim como o bombeiro, ele vem lá apagar o fogo depois que o fogo já pegou, né? Depois que já está ali instaurado, né? Então, sempre tem bactéria, então o que está causando isso é bactéria. E como os sintomas não são agradáveis, né? Porque é verdade, os sintomas às vezes causam dor, né? Não são sintomas agradáveis, né? E aí, então eu quero alguma coisa, a gente não quer sentir dor, a gente quer deixar aquilo, quer se anestesiar, né, daquelas dores. Então vamos aí produzir remédio para poder matar essas bactérias, e elas estavam ali justamente nos ajudando. Não, Edileuza, não é só quando está no início da infecção, não. Em qualquer fase, o nosso corpo... Porque aí o que acontece? Por que a infecção ela pode ser mais rápida, mais leve ou mais intensa? Isso vai depender do conflito. Se o conflito ficou ativo por muito tempo, um tecido muito maior foi danificado, né? Se foi um conflito rápido, então foi só uma parte do tecido.
Mas se for um conflito maior, ou se ele permaneceu durante muito tempo, então uma parte muito maior de tecido ou uma parte mais profunda foi danificada. Então eu vou precisar de mais bactéria, de mais tempo ali daquela infecção para poder reparar aquele tecido. É só isso. Mas não, né, não precisa ser no início, não precisa ser no final, né? E aí, só que o que acontece muitas vezes? É como eu disse, a gente passa desde a nossa infância se entupindo de antibiótico. E esses antibióticos, eles vão matando as bactérias do nosso corpo. Então, às vezes, a gente não tem bactéria suficiente que dê conta de restaurar tudo aquilo, né? E aí a gente precisa de uma ajuda extra, mas aí sempre que é possível, então eu recomendo essa ajuda extra em forma de produtos naturais, que existem muitos, né? Existem os óleos, a homeopatia, né? A própria homeopatia, né? Os florais, no caso mais de emoção, né? Mas existem as coisas naturais que vão nos ajudar, né? Então eu ainda assim mesmo, quando eu falo que muitas vezes a gente precisa de uma intervenção médica, por exemplo, eu tive pedra no rim. E aí, a pedra, ela não vai sair sozinha, né? Embora ela se forme na fase de cura, mas ela não vai sair sozinha, né? E aí, se ela tá num lugar que ela tá me incomodando, ela tá ali no meio do canal, né, do ureter ali, por exemplo, e aquela dor insuportável, e aí não adianta eu tomar chá, não adianta, por exemplo, a última que eu tive, eu já tive umas par delas, a última que eu tive, ela tinha 12 milímetros, e o ureter, ele tem de 3 a 4. Então ela começou a descer e parou porque não cabe, né? Um caninho ali de 3 a 4 milímetros, um negócio de 12 e ela não é lisinha, né? Não é regular, ela é toda, parece um carrapichinho, cheia de pontas, né? Então aquela dor é imensa e ela não vai sair, ela gruda ali e ela não vai sair. Então nesse caso eu precisei passar por uma intervenção médica, né? Eles chamam de procedimento endoscópico porque é como uma endoscopia, só que ao invés de entrar pela boca, entra, né, pelo canal da urina, e ali eles vão então retirar aquela pedra. Às vezes é preciso de um laser para quebrar ela, esfarelar ela, então poder tirar, né? Então aí nesse caso não tem como, eu preciso de uma intervenção médica, né? Então, mas são raríssimos os casos, né? São poucos os casos em que eu preciso disso. Geralmente, a maioria das coisas, o meu corpo dá conta depois de refazer. E quando não, eu uso então algo natural, tá? Então, gente, falei bem mais do que alergia e intolerância, né? Se deixar, eu fico falando aqui o resto do dia, deixa eu ver. Olha, já estamos aqui há mais de 1 hora. Eu tomei chá, graças a Deus resolveu. Tomei 7 sangria. Então, quando elas são menores, né? O chá, a própria água, né? Se eu tomar bastante água ali, ela vai eliminar, ela vai sair. Mas a minha já era muito grande, então não tinha como, né? Não tinha como dissolver a pedra que já estava parada ali no catéter e aí no ureter, né? Então aí não tinha como. Mas quando é menor, né? Quando a gente faz a gente sente dor e vê ali, faz os exames e vê que a pedra é pequenininha e que ela consegue sair sozinha, então sim, aí os chás, né, a própria água, ela já ajuda muito e aí já não precisa. Por isso que eu digo, né? Cada caso é um caso. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ir no médico, né? Eu não estou dizendo que a gente vai eliminar completamente, mas sim que a gente pode ter uma vida muito mais saudável, diminuir isso drasticamente, né? Entrou, já tinha começado, não tem problema, eu vou deixar salvo, tá? Tanto aqui no Instagram, como depois eu subo lá pro YouTube. E toda semana eu tô por aqui. Inclusive, eu acabei de postar, antes da live, eu postei lá no meu Stories, eu abri uma caixinha de perguntas e eu vou fazer isso toda sexta-feira, tá? É raro, a medicina tradicional é muito difícil acreditar nisso, né? Em chás, em outras coisas, porque é o que eles estudaram, é o que eles aprenderam, né? Então,
Mas hoje, graças a Deus, já tem aí, né, muita gente mudando. Isso são estudos relativamente recentes, né, diante de toda da medicina tradicional, né? Mas tem muita gente já mudando, e por isso que, assim, eu prefiro a homeopatia, porque a homeopatia ela já tem essa visão do ser humano como um todo, né? Esse entendimento que as emoções causam as doenças, e aí então já tem esse olhar mais integrativo, né? E aí só em últimos casos, né, a gente vai aí para a medicina tradicional, mas a homeopatia já ajuda muito mais, né? Isso né? Eu também, Vivi, eu também costumo fazer isso. Quando eu não sei exatamente qual é o sintoma, às vezes eu vou, né, no médico para entender, para ter um diagnóstico, e daí depois eu procuro, na verdade, antes do medicamento, eu faço já a terapia, já resolvo aquilo, para que depois o remédio natural, se for necessário, é só para ajudar o corpo a desfazer, né? Meu filho está com pedras e o médico disse para ele que chá não resolve, deu até raiva. Então, e aí como eu disse, depende do tamanho das pedras, tá? Porque o nosso ureter, ele tem de 3 a 4 milímetros o tamanho ali, a espessura do canal, né? Então, até esse tamanho, até 5 milímetros, vai doer, mas a gente consegue ainda eliminar. Maior do que isso, aí fica parado ali no ureter, e aí aquele, né, se ele trava ali, a urina não desce, fica parada no rim, né? E aí pode causar outros problemas maiores, e aí nesse caso, então, é preciso mesmo da intervenção cirúrgica, né? Geralmente, tá? Então a gente precisa, né? Não é 8 nem 80, né? A gente precisa olhar e avaliar realmente, porque tem médicos que realmente tem médicos que para eles já é remédio de cara, já né, antibiótico de cara, e já tem médicos que mesmo não acreditando, por exemplo, em chá, mas eles não vão, por exemplo, a pediatra da minha filha, eu não conhecia isso ainda quando ela era pequena e tal, mas ela sempre foi muito contra a entrar com antibiótico logo de cara, porque tem médico que você leva a criança para o pronto-socorro, eles já dão um antibiótico, tá com uma febrinha, eles já dão um antibiótico, e ela não, ela sempre falou, né, sempre o uso do antibiótico ela reduzia ao mínimo possível, né, e eu agradeço a ela por isso, porque não entupi minha filha de antibiótico, né. A Ana tá dizendo que ela teve uma pedra de 4 milímetros e fez cirurgia porque o rim estava dilatado. Então, quando o rim está dilatado, mesmo ela tendo 4, porque o canal ele tem de 3 a 4, né? E aí, então, por exemplo, se o seu canal tem 3, uma pedra de 4, ele pode estar entupindo ali, né? Como se estivesse ali entupindo mesmo o canal. E aí, se ele está entupindo, o rim dilata porque a urina não desce, né? Então a urina vai ficando presa ali no rim e vai dilatando, né? Esse rim aí é perigoso, então aí precisa mesmo fazer o processo cirúrgico. Tá, ele disse que independente não resolve. Geralmente eles o que eles falam mesmo, né? Então eu não discuto, sabe? Né? Como eu falei, o meu médico passa lá a receita, eu falo, beleza, doutor, pronto, e deixo, né? E aí ele, né, depois eu volto lá, ok, né, só para confirmar que já passou, e, né, não adianta eu ficar falando, né, não sou eu que vou convencer ele disso, né, mas eu sei o que eu vou colocar para dentro do meu corpo, né? Então, assim, como eu tava falando, para encerrar, senão nós vamos ficar aqui o resto da manhã, né? Não sei como o Instagram não derrubou ainda, porque já deu mais de 1 hora de live, mas eu abri uma caixinha de perguntas, e toda sexta-feira eu vou abrir essa caixinha de perguntas lá no Stories, que é para você dizer qual a doença ou qual o sintoma físico que você quer saber a causa. E aí durante a semana eu vou respondendo, eu vou gravando vídeos aí, seja no Stories ou no próprio feed, né? E eu daí vou respondendo, tá? Para vocês irem tendo essa noção, irem conhecendo. E aí, ó, já que a gente tá falando de rim, nossa, a live era sobre alergia e intolerância alimentar, mas eu já falei de infecção urinária, de endometriose, né, rim e estômago. e aí, mas né, só para não deixar vocês aí sem saberem também, o rim, ele tem muito a ver com a questão de o sentimento de desabamento de existência,
né? Eu estou sabe aquele sentimento de estou sozinho, perdido, no meio do deserto, né? E aí, se eu tô sim, sozinho, perdido, sem rumo, sem direção, não sei que caminho tomar, não sei para onde ir, e existe o conflito a gente chama de conflito do refugiado, sabe? A pessoa que está ali em perigo ali no seu território e ele precisa fugir para um outro território, e aí ele se encontra ali, ele sai sem nada, né? Sem recurso nenhum, sozinho, muitas vezes com a roupa do corpo, perdido no meio do nada, não sabe para onde ir, não sabe que rumo tomar, né? E aí, o que eu preciso se eu tô lá no meio do deserto, sozinho, perdido? Água. E quem é que filtra, né, toda a água do nosso corpo? É o rim. E então, muitas vezes, até as pedras, na verdade, elas vêm muito reparar as danificações do rim enquanto eu estava no conflito. E aí ele tem... beleza, pode ir lá comentar. A Ana tá falando que vai comentar lá sobre infecção urinária. A gente pode fazer uma live, né? Os temas mais pedidos, aí eu faço live para explicar, né? Porque ali no vídeo eu explico de uma forma mais resumida, mas aí os temas mais pedidos, depois eu vou programando as lives, que daí a gente fala, né, de forma mais intensa, né? Mais explicativa aí. E aí, então, outros tipos de conflito também ali do rim, então é esse desabamento de existência e muitas vezes os problemas de liquidez, né? Porque é o rim que filtra toda a água. E quando eu falo de liquidez, problemas com líquidos, né? Traumas com líquidos. Então pode ser, por exemplo, eu quase me afoguei, né? Um trauma de que né, eu estava lá na piscina, no rio, no, sei lá, no mar, onde for, e eu quase me afoguei, ou alguém que eu vi quase se afogou e aquilo, né, me causou aquele impacto, aquele susto e tal. Então, assim, os traumas com líquido, uma enchente, aqui em Maringá esses dias deu uma chuva de pedra que muitas casas, né, o telhado chegou ali quebrar telhado, por exemplo, e aquela água toda entrando, né? Então, são conflitos, são traumas com líquido, né? Isso de forma real, mas como o nosso corpo também entende de forma literal, pode ser problemas financeiros, né? Porque quando a gente fala em finança, né? Eu não tenho liquidez financeira. O que é a liquidez financeira? É o dinheiro, né? Dinheiro ali sobrando, dinheiro em caixa. Então, eu tô com problema financeiro, então eu tô com falta de liquidez. Se eu tô com falta de liquidez, eu preciso reter esse líquido. E quando eu preciso reter esse líquido, eu começo a gerar um programa biológico ali no meu corpo para ele reter líquido. E é quando a gente começa a perceber que a gente está inchando, por exemplo, sabe? Assim, quando eu coloco uma meia e vejo que tá ali marcadinho, ou o próprio sapato, às vezes fica aquela marquinha, né? Então, eu percebo que eu tô inchando. E às vezes a gente não precisa nem ter algo ali pra gente perceber. Às vezes uma calça a gente coloca e você vê que tá aquela marquinha ali, né? E aí, então, aquilo é um inchaço. Eu tô retendo líquido. E eu tô retendo líquido por quê? Eu tô com falta de líquido, né? Eu preciso ter líquido. E aí o meu corpo entende e faz esse processo biológico, tá? E então, assim, tem essa questão e tem essa questão dos desabamentos de existência, né? De eu me sinto, quando eu falo, nossa, é como se tirasse meu chão, eu fiquei perdido, né? Sem rumo, sem saber para onde ir. E aí, então, vem essas questões no rim, tá bom? Então, só para vocês, né? Só de curiosidade aí para ajudar aí vocês que estão falando disso. Vou encerrar agora. Muito obrigada para quem esteve aí. Vou deixar salvo aqui, vou deixar salvo lá no YouTube. Lá no YouTube é mais fácil de procurar, né? Se vocês procurarem aqui na bio, todas as lives que eu já fiz estão salvas aí. E, Ana, descreveu sua vida? E então... Aqui no Instagram tem bastante conteúdo, mas tem o canal no YouTube, na bio aqui do Instagram, tem o link, né, aquele Linktree, e tem lá o link para o meu canal do YouTube. Daí fica mais fácil até, né, de encontrar. E lá tem assim as lives, tem uma pasta já especificada das lives. E aí nas lives geralmente eu falo de forma mais aprofundada. Tem os vídeos curtos falando assim rapidamente de alguns sintomas, mas tem as lives que aí eu falo, né, dou mais exemplos, então é mais aprofundado.
Ai, obrigada, Edileuza, obrigada. E até a próxima, então. Deixem lá o que é que vocês querem saber. E por nada, Vivian, obrigada a vocês de estarem aqui comigo. E aí, então, aqueles, né, assuntos mais pedidos, a gente vai transformando em live e a gente vai... A de hoje também, eu já vou colocar lá, tá? Vou deixar salva assim que eu encerrar aqui, eu já vou deixar salva. E depois eu já vou deixar também, já vou subir pro Instagram, tá bom? Gente, muito obrigada. Bom final de semana para todo mundo aí. E até o próximo.